Este processo que culminou com este lançamento do projeto já é um processo que vem desde a partir em que nós aprovamos a estratégia de contratação pública eletrônica. E ao aprovar a estratégia, houve vários passos. O primeiro passo foi a realização do diagnóstico, para perceber o que é que efetivamente está a acontecer neste momento. E, dentre vários aspectos, verificou-se de facto que há problemas de celeridade, por exemplo, nos processos contratuais, e esta questão de uso do papel e que permite vários contactos, muitas das vezes há sempre um contacto interpessoal, e isso cria de facto possibilidades para aliciamentos e criar alguma ineficiência naquilo que é a utilização dos fundos do Estado. Então, por causa disso, e entre vários aspectos, viu-se que a implementação de uma contratação pública que seja eletrônica pode permitir que, de facto, haja solução efetiva, porque, de facto, já não há um contacto interpessoal e também não há possibilidades dos indivíduos poderem ter falhas na execução daquilo que são os processos de contratação pública. E isso é feito não só porque nós também temos experiência dos outros países que nos mostraram que, afinal, isso é efetivo e que pode, de facto, funcionar. O que vai mudar de facto, os processos em si. O que estamos a dizer é que deixamos de usar o papel e passamos a ter todos os processos via eletrônica. Ou seja, desde o lançamento do concurso, fazer os anúncios, até a adjudicação, tudo isso vai ser em termos de processos eletrônicos. Para além de reduzir, portanto, o uso do papel, portanto, o uso da influência humana em si para decidir também vai reduzir. E há um grande potencial disso, trazer mais transparência, portanto, aos processos e garantir maior competitividade entre os concorrentes. Nós temos um caso recente até na província de Cabo Delgado, que o PNUD lançou concursos por via de uma plataforma mais ou menos como essa que está sendo lançada, e que os concorrentes tinham dificuldades de concorrer, justamente porque não estavam familiarizados. Então, esse processo tem que ser acompanhado por um processo também de capacitação e com grande envolvimento do setor privado. Tanto o Ministério das Finanças, que está à frente deste processo, tem que estar consciente que tem que envolver o setor privado. Os maiores beneficiários, portanto, os beneficiários dessa contratação eletrónica é o setor privado. Então, é preciso andarem juntos nesses eventos de capacitação, também envolver as associações provinciais de económicas, de atividades económicas. Portanto, quando digo económica, falo de todos os setores, de tal forma a se familiarizar. Mas no cômputo geral, achamos que é um bom... Mas em que nível é que isto poderá resolver os problemas ou os desafios que existem na relação Estado e prestadores de serviços? Bom, nós temos grandes desafios como a morosidade burocrática em si. Processos que são analisados por portanto, pessoas que acabam ultrapassando os prazos até que estão estabelecidos nos próprios regulamentos de contratação. E acreditamos que com a contratação eletrónica isso vai reduzir. Também a influência humana em si, apesar de que sabemos que esses instrumentos de uma ou outra forma são manipular rápido, mas temos expectativa que vai reduzir. Provavelmente não resolva a 100% os problemas de corrupção, mas uma dos aspectos que nós estamos a ver como positivo com a implementação da plataforma é que a questão de contratação, tanto usando o critério menor preço, que é um dos grandes calcanhares daqueles que o Estado tem estado a contratar usando o critério menor preço, mesmo sabendo-se que é avaliado. Acreditamos que com a introdução da plataforma isso vai reduzir, porque até aqui a forma como tem sido feita a avaliação nos concursos para se apurar o vencedor
sempre acaba se privilegiando o menor preço depois da avaliação técnica. E uma das coisas que achamos que para criar maior transparência, maior oportunidade das empresas que concorrem, era preciso separar sempre nos concursos. A plataforma devia prever isso, separar a avaliação técnica da avaliação da proposta financeira. Porque até aqui o que tem acontecido é que tanto o concorrente é avaliado em simultâneo, quer na proposta técnica, assim como na proposta financeira. E sempre uma acaba influenciando a outra. Então, defendemos que, como ainda está no processo de criação, é preciso separar. Tem acontecido com os consultores. Os consultores, quando são contratados, avalia-se tanto a parte técnica. Depois é que vai essa parte financeira. E no final, depois é que faz-se, portanto, o balanço para ver como é que se posiciona, portanto, o concorrente. Que é a análise que estamos fazendo e aquilo que se prevê que venha a ser, com o apoio dos parceiros que nos financiam, temos consultores que estudamos esses casos e naquilo que é a linha orientadora, estamos sim a prever que é possível que haja melhorias, não só o preço em si, mas é que nós também estamos a desenvolver os termos de referência, que já foram até aprovados, ligados a preços de referência. Não é? Então, esta parte de preços de referência vão nos ajudar a mostrar o que é que exatamente existe em termos de preço dos bens que vão ser fornecidos. Não estamos a dizer que vamos dizer que os preços têm que ser iguais, não é isso. Mas qual é a ideia que existe em termos dos diferentes preços? Para apurar a razoabilidade daqueles preços que nos podem aparecer ao nível dos concursos. Então, penso que isso pode ajudar a melhorar essa questão ligada à avaliação em si. Neste momento, para além desta questão do sistema, também temos a questão que vai tomar em conta essa questão legislativa, não é? Como sabe, nós temos o nosso regulamento que foi aprovado pelo Decreto 79/2022 de 30 de dezembro e por causa desta novidade da plataforma, com certeza alguns elementos vão ter que ser mexidos. Então, isto pode vir a fazer parte da análise para ver exatamente como é que podemos, de facto, desenvolver este tipo de processo. Porque, efetivamente, sentimos, e até lembro-me que tivemos uma reunião com a FME há poucos dias atrás, que, de facto, traziam esta preocupação e nós acomodamos dizendo que vamos trabalhar nesse sentido para ver qual é a possibilidade de tratar esse assunto. Então, há espaço. E por isso hoje houve este seminário, também era um espaço para ir ouvindo as várias sensibilidades, porque de facto estamos numa fase em que ainda estamos na reengenharia do processo e que estamos a prever de facto ter o produto final, pelo menos no próximo ano. Então ainda há espaço para que de facto possamos discutir e encontrarmos a melhor forma de poder melhorar, porque afinal o nosso interesse não é só o Estado em si, o governo em si, as finanças em si, mas é também de facto garantir que as empresas participem e isso cria alguma eficiência daquilo que são os produtos que eles vão. De facto, nos trabalhos que têm sido feitos e que estamos fazendo neste momento, prevê-se, ao falarmos desta questão de reengenharia do processo, o Ministério das Finanças, juntamente com todo o Governo, trabalha-se com o CEDSIF, onde há de facto a previsão daquilo que são as especificações necessárias para o próprio sistema e, ao mesmo tempo, há essa necessidade também de se prever exatamente o que é que vai acontecer. Por isso aí dizemos que há a questão de o processo não será imediatamente todos os setores passarem a usar a contratação pública eletrónica, mas vamos ter um momento piloto em que nós vamos eleger alguns setores, vamos olhar, por exemplo, os setores com mais valores orçamentais, por ser a saúde, por exemplo, obras públicas, e à medida que vamos caminhando nesse processo, vamos descobrindo quais serão as fraquezas e aí vamos encontrar formas de poder, de facto, trabalhar nisso. E o CEDSIF também está envolvido e está a trabalhar nesse processo para garantir que, de facto, o sistema seja robusto e que não haja dificuldades de acesso em qualquer ponto que seja. E só para dizer que mesmo hoje, pronto, já temos ao nível do SISTAF, que é o Sistema de Prestação Financeira
financeira do Estado, já temos pontos, essas UGEIAs que nós temos, aquelas que de facto lançam os concursos, eles próprios já têm acesso ao sistema. Então é possível que isso possa se melhorar e depois chegarmos de facto a que toda a gente possa conseguir ter acesso. O setor privado, é preciso lembrar que foi o primeiro, portanto, já a sugerir o governo, já há alguns anos atrás, a introdução de documentos, a emissão de documentos eletrónicos, não só na contratação. Eu refiro-me, por exemplo, ao alvará. O alvará é um documento que habilita o concorrente, portanto, a concorrer a uma contratação pública, quer para a empreitada, assim como para o fornecimento de bens. E o que tem acontecido é que temos assistido a algum momento, portanto, situações em que são apresentados documentos forjados. E, como concorrente, às vezes, as unidades que fazem a gestão das aquisições não permitem o acesso aos concorrentes para verificar os documentos do outro concorrente que supostamente possa ter ganho portanto, um concurso. Então, já defendíamos que a introdução de documentos eletrónicos ia permitir que qualquer um possa entrar num portal e aceder, verificar se aquele concorrente concorre em pé de igualdade, tanto com aquele que supostamente tenha perdido um concurso. Então, nós, como setor privado, sim, estamos preparados. O que nós queremos é que essa implementação dessa contratação pública seja acompanhada de capacitação ao nível de todo o país. E essa capacitação, como setor privado, que está tanto organizado ao nível das províncias, pode muito bem trabalhar com o setor público, com o governo, no sentido de divulgar e que os associados, portanto, os empresários, tenham conhecimento sobre essas plataformas e que se preparem. Estamos a falar de 2026, é um tempo razoável que, sim senhor, é possível.